A Floresta Esquecida. Parece nome de filme, mas é uma cena real dos Jogos do Rio que foram tão memoráveis. Eles esqueceram desse compromisso. O compromisso era plantar a chamada Floresta dos Atletas, que 2 anos depois dos Jogos ainda é uma das muitas pendências da Olimpíada do Rio. Mais especificamente, 13.250 pendências em forma de mudas de árvores. O Rio ainda não colheu o que os atletas plantaram na cerimônia de abertura dos Jogos. É uma dívida que o Brasil assumiu na frente de todo mundo. Se isso não for cumprido, isso é um verdadeiro estelionato moral que o país vai estar fazendo com todos, né? Então isso tem que ser cumprido. Para começar, os Jogos Olímpicos gastaram muito mais do que foi orçado. O orçamento estourou, chegamos a quase 7 bilhões, ou então, se for considerar só as obras ali, estaremos também com um orçamento estourado em cerca de mais de 3 bilhões. Existem fornecedores não pagos, existem dívidas trabalhistas, existem dívidas de ingressos, existem devoluções de instalações esportivas que a gente ainda tem que devolver e ajustar algumas coisas. Basicamente, esses 4 pontos fazem a nossa dívida. O maior credor é a empresa GL Eventos, sediada na França. Tem 91 escritórios pelo mundo. Está no mercado de grandes eventos há 39 anos. Forneceu e montou instalações para os Jogos Olímpicos de Londres, por exemplo, e também para os Jogos do Rio. Encerrados os Jogos, nós ainda temos uma pendência, uma dívida de 52 milhões aproximadamente. Tem várias execuções e ações ordinárias cobrando essa dívida. Outro credor é a Irmafer, de Portugal. Pegando hoje naquilo que é a dívida e colocando a taxa que está de juros e a multa, passa de 20 milhões. A Irmafer construiu o que na época a imprensa portuguesa chamou de a maior tenda do mundo. O refeitório dos atletas, com capacidade para servir até 7.500 refeições simultâneas. O que estava no acordo de pagamentos, até começar a prova, pagaram. Quando começaram os Jogos Olímpicos, não pagaram mais. Júlio diz que para conseguir receber o dinheiro teve que reduzir o valor que tinha sido contratado. Quando eles diziam que precisavam de fazer uma negociação para conseguir pagar e que nós tínhamos que ajudar, porque eles estavam com muita falta de dinheiro e nós tínhamos que colaborar, nós fizemos uma redução de milhões de reais para conseguir fechar as contas. A dona da empresa de alimentação das vilas da mídia internacional lembra que quando começou a trabalhar com os organizadores dos Jogos, tudo parecia um sonho. Cláudia Vasconcelos é uma batalhadora. Eu comecei num fogão de 4 bocas na minha casa. Chegar a um ponto de fazer uma Olimpíada, atender 150 mil pessoas, atender a mídia do mundo todo, é um sonho, assim, realmente é o ponto alto, acho que, da carreira de qualquer pessoa que tem uma trajetória como a minha. Mas no fim, para poder receber, a empresa teve de aceitar uma redução de 20% na dívida. Infelizmente, nós atrasamos o pagamento de vários fornecedores, passamos momentos de muito nervoso, de um pânico muito grande de não receber. O Comitê Organizador Rio 2016 diz que até o mês que vem deverá ter os números exatos das dívidas. Estamos fazendo uma lista de credores, auditando essa lista de credores. Esperamos que até o início de outubro a gente tenha tudo isso pronto. Eu me furtaria a dizer qual é o valor hoje, em razão de eu estar fazendo esse levantamento. Outra cobrança sobre o legado olímpico. A manutenção e o uso dos espaços dos Jogos no longo prazo, de modo sustentável. Os espaços estão ocupados por federações esportivas, competições e eventos e também por programas sociais. Uma parte desse trabalho ficou com a União, via Ministério do Esporte, que criou uma autarquia só para isso, a Autoridade de Governança do Legado Olímpico, ou AGLO. Outra parte ficou com a Prefeitura do Rio. No ano de 2017, realizamos 101 eventos para mais de 24 mil pessoas. Esse ano, até agosto, já realizamos 82 eventos para mais de 24 mil. Mas tanto a Prefeitura quanto o governo federal têm despesas todo mês para garantir o funcionamento dos espaços. A AGLO diz que a previsão de gastos é de cerca de 35 milhões de reais por ano nos espaços que administra. E a Prefeitura do Rio, cerca de 4 milhões e meio de reais. A gente tem que ocupar esse espaço, a população tem que chegar porque ela que paga essa conta que não para de chegar. E então a gente tem que tornar isso aqui viável do ponto de vista de equilíbrio, custo e benefício. O TCU fez diversas determinações para que fosse construído um plano de legado,
um plano de legado amplo e um plano de uso de legado para cada arena. Só que isso, ao final, não se concretizou. A ideia era fazer licitações para o uso das arenas, mas as licitações fracassaram. Na época da concepção do modelo legado, a situação do Brasil, do estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, era uma situação mais confortável. O Ministério Público Federal e o Tribunal de Contas da União investigam e cobram a viabilidade do novo plano. Por exemplo, a Arena do Futuro inicialmente ficaria com a Prefeitura e seria desmontada e transformada em 4 escolas. Isso ainda não aconteceu, apesar de outro município do Rio estar interessado na estrutura da arena. Existia também um legado ambiental nos Jogos. O grande legado ambiental seria a despoluição de 80% da Baía de Guanabara. O que não aconteceu, como afirma esse especialista convidado pelo Ministério Público Federal para avaliar as condições da Baía. As Olimpíadas não deixaram no Rio de Janeiro um legado ambiental efetivo. A Baía continua poluída, né? A quantidade de lixo flutuante que a Baía recebe ainda é 40 toneladas por dia. A Baía ainda recebe 18 mil litros de esgoto por segundo. E ainda tem a Floresta Esquecida. Você lembra? Na cerimônia de abertura dos Jogos, os atletas puseram em tubinhos sementes de 207 espécies de plantas nativas da Mata Atlântica. Mais de 40 são de espécies ameaçadas de extinção. Era o nascimento da Floresta dos Atletas. Depois dos Jogos, elas seriam plantadas definitivamente no Parque de Deodoro. A gente ficou com a equipe no Maracanã desde antes até o final da Olimpíada, depois do recolhimento de tudo. E a gente trouxe para cá, e aí, bom, e aí? Como é que vai ser? E aí que não foi feito contrato para o plantio. O orçamento previsto era apenas para a cerimônia de abertura. As mudas estão guardadas no município de Silva Jardim. A televisão chinesa veio aqui, fez matéria. A gente viu a matéria sendo passada no México, na China, e eles em cima da gente. E aí, quando é que vai plantar e tal? E aí, à medida que a planta vai crescendo, eu vou sendo obrigado a mudar ela de embalagem. E isso só me onera, porque a embalagem é mais cara, o substrato é mais caro, a mão de obra é mais cara, o transporte vai ser mais caro, tudo vai ser mais caro. O plantio da Floresta dos Atletas não estava previsto em contrato, mas o Tribunal de Contas da União diz que ele tem que ser feito. Essa questão, na verdade, foi apresentada pelo Brasil na cerimônia de abertura para o mundo inteiro. O TCU está exigindo o cumprimento desse compromisso firmado pelo país. Na quarta-feira passada, houve mais uma reunião do tribunal para tratar de todas as questões do legado, inclusive as mudas. A gente percebe que há uma boa vontade dos órgãos envolvidos, que eles estão discutindo, que eles estão conversando para chegar a um consenso, para chegar a uma solução definitiva, mas ainda existe muita coisa para ser feita.